Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, dizer do meu privilégio e gratidão de poder estar aqui nesse evento, que nesse ano comemora e celebra os 500 anos da Reforma Protestante, especialmente para falar sobre esse tema, que é um dos motos da Reforma, sobre o qual se fala menos. O conceito de que a Igreja Reformada é uma igreja que está num processo constante de reforma. E eu queria convidá-los a abrir a Escritura no Salmo 85. Não farei uma exposição bíblica, apenas usarei como base do que vou dizer. Salmo 85, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Nós notamos do verso 1 até o verso 3 um reconhecimento dos autores do Salmo da obra restauradora de Deus na vida da nação, o que tem levado alguns estudiosos a dizer que esse é um dos salmos pós-exílio, ou seja, ele foi composto depois que a nação de Israel retornou do cativeiro para a terra prometida. Então, no verso 1, eles reconhecem que Deus havia favorecido a sua terra, a terra recebia agora de volta o povo que um dia ali habitara, que Deus restaurou a prosperidade de Jacó. Jacó aqui significa Israel. A sua prosperidade foi restaurada porque ele havia saído do cativeiro babilônico. No verso 2, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Havia o conceito de que aqueles pecados que haviam causado o desterro haviam sido perdoados por Deus e que Deus agora estava favorável aos judeus, tanto é que os trouxe de volta à terra, que está expresso no verso 3, que a tua indignação reprimiste a toda e do furor da tua ira te desviaste. Aquela ira de Deus que havia sido derramada sobre a nação por conta da desobediência reiterada e da idolatria constante, agora parecia haver se dissipado. Deus perdoou o seu povo e o traz de volta à terra prometida. Mas aí, curiosamente, no verso 4, ele pede o que diz que já tem. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Ele havia acabado de dizer que Deus os havia restabelecido e que a ira de Deus não estava mais sobre eles. E aí a pergunta no verso 5, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás tua ira por todas as gerações? É como se ele dissesse, Senhor, o Senhor não está mais irado conosco, a prova é que o Senhor nos trouxe de volta para a terra. Mas ainda há sinais, ou parece haver sinais da tua ira sobre nós, porque o restabelecimento não é completo. Estamos cercados de inimigos, nós temos os samaritanos, os amonitas, os moabitas, que dificultam a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, dos muros. Somos ainda vassalos de um império mundial, não temos nossa própria liberdade, as colheitas não produzem o que devem produzir. Então, Senhor, o Senhor começou a fazer alguma coisa, mas ela ainda precisa ser terminada. E aí então no verso 6, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? A oração é dirigida a Deus e pede então uma reforma, uma revivificação, não nos samaritanos, não nos amonitas, não nos moabitas e não nos povos hostis, mas no próprio povo de Deus, porque o salmista identifica que o problema é o povo de Deus. Na verdade, o problema sempre foi o povo de Deus, nunca o mundo. O mundo a gente sabe o que é, a gente é bastante previsível. Do mundo a gente não sabe que não vem nada. O problema sempre foi a igreja. Por isso que a oração aqui, nesse momento, é para que Deus vivifique a igreja, que Deus dê a ela vida espiritual para que ela se erga daquela situação e complete a restauração que havia sido prometida pelos profetas. Note que aqui no verso 6, o salmista diz, não tornarás
a vivificar-nos, ou seja, eles não estão pedindo nada novo, eles estão pedindo que Deus faça o que já fez na história. Eles estavam a par da história de Israel, particularmente do período do livro de Juízes até o segundo livro das Crônicas, onde constantemente Deus era chamado a interferir na vida de Israel, particularmente quando se levantava um rei, um juiz ou um líder que era ímpio, idólatra, e levava todo o povo de Israel após si, fazendo com que a igreja do Antigo Testamento se desviasse dos caminhos de Deus. Então Deus reformava aquela igreja, levantava um homem, um juiz, um profeta, um rei piedoso, tipo Ezequias, Asa, Josafá, e então conduzia o povo de volta à adoração a Deus. Os salmistas sabem disso, tem esse histórico diante deles. Então, eles pedem que Deus faça em seus dias aquela reforma que ele já havia feito em ocasiões anteriores. Não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. E esse é o tema da minha palestra nessa manhã, ou seja, que é através de reformas constantes que Deus mantém a verdadeira religião aqui nesse mundo, e que é através dessas renovações constantes que Deus mantém a verdadeira religião, o seu povo, caminhando dentro dos seus caminhos. Esse lema, a igreja reformada sempre se reformando, ele tem origem na discussão acontecida no Sínodo de Dort, no século XVI, entre arminianos e calvinistas. Os arminianos desejavam que a igreja se reformasse, e eles usaram esse argumento. Eles desejavam que a igreja, que era calvinista na sua soteriologia, se reformasse para adotar as ideias de Armínio. Quando então o Gisbertus Vucius, que era o líder do partido calvinista, ele rebate dizendo que sim, a igreja reformada ela sempre está se reformando, mas à luz da palavra de Deus, e que uma adoção da soteriologia arminiana não seria uma reforma à luz da palavra de Deus. A história nos diz que o partido calvinista prevaleceu, e então e o arminianismo foi rejeitado como um erro doutrinário gravíssimo. E foi daí então que veio esse lema, que é um dos lemas da reforma, que a igreja reformada, ela sempre se reforma à luz da palavra de Deus. É isso que eu quero falar, e eu vou demonstrar meu ponto em 3 partes. Primeiro, vou falar da necessidade constante de reforma, a necessidade constante de reforma. Segundo, mostrar como essa reforma, ela parece estar acontecendo hoje tanto no Ocidente quanto no Sul global, muito mais no Sul global, e no fim trazer algumas aplicações para nós, na expectativa que Deus possa nos encorajar nessa manhã, quando em mais um evento nós comemoramos os 500 anos de uma dessas reformas que Deus fez na sua igreja, através da história. Muito bem. Primeiro ponto, a necessidade constante de reforma. Para que nós entendamos isso, nós precisamos ter diante de nós o conceito de deforma, ou seja, que a igreja de Cristo ela é sempre inclinada a deformar-se em vez de reformar-se. Os reformadores eles estabeleceram 3 critérios para o reconhecimento do que seria uma verdadeira igreja. O primeiro era a pregação fiel da palavra de Deus. O segundo critério era o exercício correto, a ministração correta dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E o terceiro, que veio posteriormente, é o exercício da disciplina que zela pela vida dos membros das igrejas. Uma igreja, então, ela pode ser considerada mais pura e menos pura à medida em que ela celebra, ministra esses 3 pontos fielmente à Escritura Sagrada. E aí nós vamos encontrar na história da igreja, isso é o pensamento dos reformadores, igrejas mais puras e menos puras debaixo do céu, e algumas que se deturparam, deformaram tanto que, na verdade, são sinagogas de Satanás. Esse é um termo que aparece, inclusive, na Confissão de Fé de Westminster. E essa deformação nas igrejas
que começa na pregação, passa para os sacramentos e atinge a disciplina e a vida dos membros, ela tanto pode nascer de dentro da própria igreja, através de homens privados da verdade, que introduzem dissimuladamente falsas doutrinas e falsas práticas, como também quando a igreja cede às pressões externas do mundo, quando ela tenta se adaptar à cultura, quando ela tenta ser politicamente correta ou tenta se aliar ao mundo com o objetivo de alguma forma, parecer respeitável ou ganhar alguma influência sobre o mundo, para não falar da corrupção e dos ataques constantes que Satanás oferece contra a igreja. Mas a verdade então é que, por conta de todos esses fatores, e pensando nesses critérios de pureza, não é difícil mostrar que a tendência da igreja sempre é a deforma, que se você deixar ela quieta, ela vai se deformar, ela não vai se reformar por ela mesma, mas ela vai entrar em declínio, que é a mesma coisa que acontece conosco como indivíduos. Se nós ficarmos parados e não fizermos nada, então vai acontecer o que Lutero disse, que o pecado é como a barba, você faz de manhã e de tarde já nasceu de novo. A tendência da barba é crescer e do pecado também. Se você não fica, alguns fazendo a barba o tempo todo, ela vai crescer. Outros não têm nem esse problema, que nem barba eles têm mesmo. Mas o normal é que o pecado ele cresce, ele se avoluma, ele é como fermento. É uma das ilustrações, uma das analogias que é usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para o pecado, é exatamente o fermento, por conta da capacidade do fermento de levedar a massa onde ele é colocado. Ele contamina, ele se espalha, ele se expande. Então, deixada a seu próprio critério, ou os nossos corações deixados à vontade, a tendência é a deforma, é o aumento da corrupção e do declínio dos nossos corações diante de Deus. Isso pode ser facilmente verificado na história do Antigo Testamento, como eu falei. Vou começar da história dos juízes. O povo de Deus que veio da terra do Egito, que entrou na terra prometida sob Josué, recebeu a liderança de juízes tementes a Deus, mas quando vinha um juiz que não era temente a Deus, ou um líder que não era temente a Deus, aquele declínio acontecia. A nação de Israel se misturava com outras nações, adotava a sua religião, adorava os seus deuses, promovia o sincretismo, se envolvia nas práticas pagãs, na prostituição cultural, inclusive às vezes chegando até oferecer os seus filhos como sacrifício, se eles adorassem, por exemplo, o deus Moloque. E Israel se tornava pior do que as nações, porque não deixava Deus, não abandonava completamente o culto a Deus, mas introduzia no culto a Deus esses elementos sincréticos. E Deus era o único Deus do Antigo Oriente que não repartia o seu povo com outros deuses. Os deuses pagãos, como Baal, Astarote, Renfã, Moloque, todos eles não tinham problema, não tinham rivalidade entre eles. Você podia adorar Baal, você podia adorar Moloque, você poderia adorar Renfã, mas Deus, o Deus de Israel, era o único Deus exclusivista. Ele dizia, eu e somente eu, você não pode me ter e outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. A nação de Israel, o que é que ela fazia? Exatamente aquilo que Deus mais aborrecia, trazia esses deuses para dentro do próprio povo, do culto e do serviço a Deus, o que provocava Deus a ira constantemente. Deus então os entregava na mão dos saqueadores, dos inimigos, dos povos hostis. Aí aquele ciclo a gente conhece, está no livro de Juízes, está na história dos reis. O povo se arrependia, pedia perdão a Deus, clamava a Deus, Deus levantava um juiz como Sansão, como Gideão, ou depois como o próprio profeta juiz Samuel, e para trazer o povo de volta. O povo se arrependia, pedia perdão, jogava fora os ídolos, renovava a aliança com Deus e voltava a adorar a Deus nos locais determinados, jogando toda a idolatria fora, e aí a nação prosperava, tudo ia bem, até que o juiz morria. Aí lá vinha outro juiz, ou outro líder que não tinha conhecido a Deus, e lá vai a nação outra vez se deformando. Esse padrão acontece não só no livro de Juízes, mas no próprio livro dos Reis também, onde a mesma história se repete até que finalmente Deus perdeu a paciência com aquele povo e os mandou para o desterro. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o padrão é o mesmo.
O próprio Senhor Jesus avisou aos seus discípulos que surgiriam falsos profetas no meio do povo e que eles viriam transfigurados em ovelhas, mas trazendo, ainda que falando do nome de Jesus, mas trazendo ensinamentos falsos e esses ensinamentos eram tão sutis que, se possível, enganariam os próprios eleitos. O apóstolo Paulo, ao reunir os presbíteros da igreja de Éfeso, algum tempo depois do Senhor Jesus ter subido aos céus, quando a igreja já tinha começado a sua expansão gentílica, ele, nesse discurso para os presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele diz: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês homens desprovidos da verdade, impiedosos, lobos vorazes disfarçados de ovelhas, que não pouparão o rebanho e que falarão coisas perniciosas para atrair após si os discípulos. Ora, isso Paulo dizendo, nós estamos aqui no livro de Atos, então provavelmente alguma coisa no final da década de 50, no início da década de 60, Paulo tendo esse discurso para uma igreja que ele tinha acabado de fundar. Ele mal tinha fundado a igreja e já tinha que advertir contra as sementes da deforma que já estavam presentes ali através da corrupção do coração. Mais ou menos nessa época, um pouco antes, ele teve que escrever a carta aos Gálatas, para aquela região onde ele labutou durante um tempo, plantando várias igrejas, porque não muito tempo depois da sua saída da região da Galácia, onde ele deixou várias igrejas estabelecidas, falsos mestres entraram ali com um outro evangelho, dizendo que os gentios precisavam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para que fossem salvos e tivessem comunhão com a igreja. E Paulo tem que escrever a carta aos Gálatas dizendo: vocês estão seguindo um outro evangelho. E isso em menos de uma década de fundação das igrejas da Galácia. Eles já haviam deformado a compreensão do evangelho e já era uma igreja com traços de deforma, obrigando Paulo a escrever isso aí. Nas cartas que o Senhor Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse às 7 igrejas do Apocalipse, nós encontramos a mesma tendência. Delas, 6 são repreendidas por Jesus, porque se deformaram. Se deformaram na teologia, se deformaram na prática. Em algumas algumas sustentavam a doutrina dos nicolaítas, que são originários de Nicolau, né? Deixa bem claro, não de Nicodemos, de Nicolau. Havia os que seguiam a doutrina de Balaão. Tinha uma igreja que suportava uma falsa profetisa chamada Jezabel, que ensinava os membros da igreja a participar da comida sacrificada a ídolo nos templos e praticar prostituição. Igrejas que tinham ortodoxia, mas estavam mortas. Igrejas que tinham nome de quem vivia, mas estavam mortas. E isso não havia decorrido ainda 100 anos da fundação da igreja, e já a necessidade de reforma estava muito clara ali. O meu ponto é esse, que a tendência da igreja sempre é a deforma, sempre. Mal ela já começa com as sementes da decadência, do declínio e da deforma plantada no próprio coração daqueles que são recebidos como membros e formam a igreja desde o início. Por isso que a igreja sempre precisa de reforma. Sempre precisa de reforma. Ou seja, quando nós estamos aqui comemorando 500 anos da Reforma Protestante, isso tem que ser mais do que um evento histórico, do tipo assim: nós vamos celebrar aquele momento há 500 anos quando Deus fez uma grande reforma. Se nós olharmos para a reforma simplesmente como um marco histórico do que é que Deus fez, nós estamos perdendo completamente todo o propósito e o objetivo do que foi a Reforma Protestante. Ela, na verdade, é uma instância desse princípio que tem que ser observado hoje, que a igreja precisa se reformar sempre à luz da palavra de Deus, senão ela entra em decadência. Muitas daquelas igrejas às quais o Senhor Jesus mandou aquelas cartas, elas não existem mais hoje. Aquela região que um dia fervilhava de cristãos e de onde saíram missionários para o restante do mundo, hoje é dominada pelo islamismo, sofrendo severa perseguição, em um número reduzidíssimo de cristãos e cada vez menor.
A história da igreja, saindo agora do período apostólico, ela está cheia de exemplos do que eu estou dizendo. Não demorou, logo depois da morte dos apóstolos, com a chegada do período que a gente chama da patrística, a corrupção penetrou com violência dentro da cristandade. A gente lê muita bobagem dita pelos pais da igreja, muitas doutrinas que não faziam o menor sentido, práticas absolutamente estranhas ao caminho apostólico que nos foi deixado nas Escrituras, e à medida que a história avança pela Idade Média, pior vai ficando. A deforma vai chegar a um ponto que um dia Martinho Lutero se sentiu compelido a chamar os representantes daquela igreja deformada do tempo medieval a um debate a respeito de questões que ele havia redescoberto, que para ele eram as questões básicas da vida cristã, a começar com a doutrina da justificação pela fé, que tinha se perdido durante o tempo da Idade Média, com todo aquele entulho teológico, né, que foi trazido para dentro da igreja como parte da deforma que ela sofreu. A reforma protestante, então, foi mais uma vez Deus exercendo a sua misericórdia, reformando a igreja deformada da Idade Média. E depois nós entramos no período do escolasticismo protestante, ou no período da pós-reforma, em que outra vez uma reforma se fazia necessária. Não demorou muito, o liberalismo teológico entrou na Europa, trazendo problemas gravíssimos para a igreja, a secularização, e até chegar nos nossos dias, que eu vou deixar mais para frente, onde também sinais claros de que uma reforma é preciso, estão aí diante dos nossos olhos. O meu ponto que eu queria demonstrar era esse, que a história da igreja nos mostra que a tendência dela sempre é a deforma. O fato de que Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não vai contra o que eu estou dizendo, porque Deus, na sua misericórdia, intervém com períodos de reforma e reavivamento para trazer a igreja de volta aos caminhos de Deus. Não fora isso, essa igreja já teria se perdido há muito tempo. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a deforma no Ocidente. Quando eu falo Ocidente, eu estou me referindo à Europa e aos Estados Unidos, basicamente. O Dr. Os Guinness esteve aqui nesse púlpito há alguns anos atrás. Guinness, ele é considerado sucessor do Francis Schaeffer, trabalha na área de apologética, é formado na Universidade de Harvard, se não me engano. Ele viaja o mundo todo falando a respeito de questões que envolvem o cristianismo e a globalização. Ele veio falar aqui no Mackenzie há alguns anos atrás sobre os desafios que a globalização representa para o cristianismo. E ele, falando da perspectiva da Europa e considerando o que aconteceu na Europa, que é considerada já um continente pós-cristão, ele apresentou o que ele cognominou de a tese do coveiro. Ele disse que a igreja cristã na Europa, ela é a responsável por ter cavado a própria cova onde mais tarde ela seria lançada. E ele explicou que o cristianismo na Europa deu origem a instituições que mais tarde se viraram contra a igreja e a asfixiaram. O que matou a igreja na Europa, por assim dizer, sendo dramático nos termos? Matou é força de expressão. O que afetou tão fortemente a igreja na Europa a ponto de ela entrar nesse estado que é cognominado de pós-cristão, né? O continente é chamado de pós-cristão. Várias coisas, por exemplo, as ideias que empurraram o cristianismo para fora da arena pública e sufocaram a sua fé, elas nasceram nas universidades que foram fundadas pelos próprios cristãos. Por exemplo, o evolucionismo darwinista, o marxismo cultural, o naturalismo filosófico. De onde vieram essas ideias que desceram dos acadêmicos através dos artistas, dos fazedores de opinião e da mídia e chegaram até o povo, e fazendo com que multidões e multidões abandonassem as igrejas e passassem a ver o cristianismo como sendo uma religião
ou algo pessoal que não tem qualquer utilidade na esfera pública, ou alguma coisa que é simplesmente mitológica. Tudo isso nasceu exatamente nas grandes universidades que foram fundadas pelos cristãos e que nasceram com base numa confissão de fé cristã. E que, passado um determinado ciclo, se voltou contra a própria cristandade. O que é que perseguiu mais, o que é que serviu mais para expulsar o cristianismo da arena pública da Europa do que o conceito de Estado laico? E de onde vem o conceito de Estado laico? Ou seja, a separação de igreja e Estado. Certamente não foi da Igreja Católica, porque para eles é isso que interessa, mas foi exatamente da Reforma Protestante. Nós queremos uma igreja livre num Estado que nos dê liberdade para nós fazermos o que nós temos que fazer. Nasce na Reforma o conceito de Estado laico, embora não era uniformidade esse pensamento entre todos os reformados, mas a ideia nasce ali. E aí o que aconteceu? A ideia de Estado laico passou a ser entendida como Estado ateu, que não permite manifestação religiosa nas questões referentes ao Estado. Só que a única religião a qual não é permitida isso é o cristianismo, porque todas as outras podem falar na Europa, menos o cristianismo, porque se falar, está fora. Mas de onde veio esse conceito de Estado laico, que não permite cristianismo nas escolas, que não permite que os cristãos dêem opinião em questão de gênero, questão de família, em questão da vida? De onde vem isso? De onde vem essa pressão? Exatamente desse conceito: o Estado é laico, nós não podemos ter opinião religiosa aqui. Mas não era essa a ideia de Estado laico, só que está sendo usada agora. O conceito de liberdades civis fundamentais, por exemplo, a liberdade de religião, de onde vem isso? Exatamente dos protestantes, que queriam liberdade de religião, inclusive para os próprios inimigos do cristianismo. Cada um crê no Deus que quiser, e ao garantir a liberdade de religião para todos, os cristãos estavam garantindo liberdade de religião para eles também. Para eles também. Mas agora, Estados Unidos, por exemplo, proibido o ensino de religião na escola, ou levar a Bíblia para a escola, ou evangelizar na escola. Por quê? Porque liberdade de religião. Na hora que você tenta me converter ao cristianismo, você está atacando a minha religião, a minha liberdade de eu ser o que quiser. Então, aquilo que nasceu como uma ideia correta, bíblica, ela se vira contra o próprio cristianismo. Se vira contra o próprio cristianismo. O cristianismo dizendo que Deus se revela na natureza, Deus se revela na natureza, e que a revelação natural é um complemento das Escrituras. A Sociedade Real de Londres, de Ciência, e também de Paris, eram compostas de calvinistas. Eles dominavam essas sociedades científicas logo depois da Reforma Protestante. Mas do que nasceu isso aqui? Bom, isso foi a base, lançou a base da ciência moderna, de que a natureza é a natureza de Deus e que funciona de acordo com leis que foram estabelecidas por um Deus santo, justo e bom, verdadeiro, você pode confiar. É a base do experimento científico, as leis elas vão sempre produzir o mesmo resultado, tudo bem. Todo mundo, então, houve um grande boom, um grande desenvolvimento da ciência moderna a partir do seu lastro cristão, da ideologia cristã, da cosmovisão cristã. E mais adiante, então, esse mesmo pessoal, esse mesmo conceito levou a ideia deísta, ou seja, bem, se Deus fez o mundo de acordo com regras e normas e ele funciona por si só, nós não precisamos de Deus para explicar a realidade. Então, aquela coisa boa que foi dizer que o cristianismo ele tem esse impacto, inclusive, nas ciências e tudo mais, acabou trazendo o deísmo para dentro da igreja, que, por sua vez, expulsou finalmente o Criador do conceito de ciência. Nós não precisamos de Deus para explicar o mundo. Essa é a tese do Coveiro. Ou seja, o cristianismo cavou sua própria sepultura na Europa com todas essas instituições. Agora, por que isso aconteceu? Na expressão do próprio Guinness. A igreja se institucionalizou. Ela virou uma instituição. Há um sentido em que a igreja ela precisa de um mínimo de instituição para poder sobreviver. Porque ela movimenta recursos, ela tem pessoal que é pago, ela se reúne num determinado lugar, então há um mínimo de organização que é necessário. O problema foi que na Europa e em parte nos Estados Unidos, e acontece no Brasil, a gente confunde a instituição com a igreja. E aí muito dos nossos esforços é para promover, defender, manter e perpetuar a instituição. E às vezes com prejuízo para a igreja.
prejuízo para a igreja. Não estão totalmente desprovidos de razão aqueles que hoje são chamados de desigrejados, que não confiam mais na igreja, na instituição igreja. Nos Estados Unidos, hoje, já se tem o conceito que os Estados Unidos está se tornando pós-denominacional. Por quê? Porque as denominações, elas estão falidas, elas caíram em descrédito diante do povo. Elas não conseguem mais manter os membros. Eu me lembro na época que, quando eu era menino, né, eu ia para uma igreja presbiteriana, com pais presbiterianos, uma escola dominical presbiteriana, pastor presbiteriano, li uma Bíblia presbiteriana, né, e pronto, era só o que eu tinha. Mas hoje não existe mais fidelidade denominacional. O sujeito é de uma igreja presbiteriana, no sábado ele vai no Edir Macedo, na quarta descarrego lá com o Valdomiro Santiago, na sexta-feira ele vai ouvir a Genoduque, e no domingo ele volta para a igreja para perguntar ao pastor por que a gente não faz como aquelas outras. Então as denominações não seguram, acabou. Com a chegada das redes sociais, das mídias, da internet e da globalização, então esse pessoal, não é, diz, faliu. A instituição faliu, nós precisamos de alguma coisa nova. É o que está acontecendo lá. O Guinness chama isso da institucionalização da igreja. E o resultado é que o conceito de igreja como corpo vivo de Cristo, ele acabou sendo prejudicado. E muito dos esforços que os cristãos fazem hoje é para promover a instituição e preservar a instituição. E às vezes em sacrifício da igreja a qual essa instituição deveria servir. Por favor, ninguém pense que eu estou defendendo os desigrejados. Apesar de tudo, a igreja ainda é o melhor lugar do mundo para a gente estar. Mas apenas dizendo que nem toda a crítica que eles fazem é desprovida de razão. E a gente tem que aprender com essas críticas. Profissionalização do ministério. Ministério virou uma profissão. Ministério é tratado como profissão. Isso aconteceu na Europa. Ministros pagos pelo Estado, como fosse funcionário público. Estou falando da deforma no Ocidente. Ministros pagos pelo Estado, como se fossem funcionários públicos. Tanto faz se tem 10 membros ou 1.000 membros, o salário dele está garantido no final do ano, ou no mês. Está nem aí. Então, quando se vê ministério dessa forma, então, sementes da decadência estão aí. Envolvimento em afazeres do Estado. A igreja, é claro, ela pode trabalhar junto com o Estado em causas comuns, na cobeligerância, mas dessa relação, às vezes promíscua, adivinha quem sai perdendo? Adivinha quem sai perdendo? Quando a gente não sabe fazer ou cooperar com os poderes públicos da maneira correta. A ideia de que nós podemos cristianizar a cultura sem conversão, de que nós podemos espalhar os valores cristãos num contexto onde as pessoas não são convertidas. A mente natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. É claro que, enquanto pudermos, nós vamos lutar para promover os valores cristãos, nós vamos lutar para promover a verdade cristã. Se o Estado nos permite, nós vamos tentar influenciar a política, tentar influenciar a lei, mas a gente sabe que se não houver mudança no coração, isso não adianta nada. E a função da igreja é pregar o Evangelho. É a única instituição que pode fazer isso, trazer a mensagem que muda o coração do homem e vai lá no coração do homem. Eu não estou desistindo da ideia de que o cristianismo ele deve exercer influência em todas as esferas. Eu estou dizendo que isso tem um tempo limitado de validade. Isso funciona por um tempo e em alguns lugares. Porque sem conversão e mudança de vida interior, a alma do homem se rebela contra a lei de Deus. Sempre ela vai fazer isso. Lá o que aconteceu quando o cristianismo tentou fazer esse tipo de coisa? Se juntou com ONGs e com várias outras instituições, que eu não acho errado. Vamos lutar por uma causa comum, vamos salvar as baleias, ótimo. As baleias são criação de Deus também. Então vamos lá com as placas, vamos junto com o Greenpeace, salvem as baleias. Não vejo problema nenhum cristão fazer isso. O ponto é que, com o passar do tempo, a igreja pensou que essa era a função dela. Se envolveu com uma série de projetos, né, desse tipo na Europa, e nos Estados Unidos vai para o mesmo caminho, e as sementes estão aqui também.
abertura para o liberalismo teológico, a busca de respeitabilidade acadêmica, ser reconhecida, né, pelos acadêmicos, né, pelos grandes nomes da academia mundial, fez com que o cristianismo vendesse a preço, a soldo, a sua alma, se entregando e negociando os valores cristãos como autoridade e infalibilidade da Escritura, para poder se conformar ao racionalismo do iluminismo, que dizia que milagres não acontecem e que acreditar em milagre é ser retrógrado. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, e está acontecendo na Europa e em parte nos Estados Unidos, que a todo ano vê um sangramento e um vazamento cada vez maior no número de oficiais de membros das suas denominações. Mas vamos mudar o foco agora, né? Batemos muito já naqueles queridos irmãos da Europa e dos Estados Unidos, a quem a gente deve tanta coisa, né? Vamos mudar o foco um pouquinho aqui, devemos inclusive essa universidade a eles. Vamos mudar um pouquinho o foco aqui e falar do Sul Global. Sul Global é um termo que foi utilizado pelo Philip Jenkins, que é um historiador da Universidade da Pensilvânia, num livro que eu recomendo a vocês, A Próxima Cristandade. Nesse livro, o Philip Jenkins diz que em alguns anos, eu não sei se nesse livro ou em outro lugar, ele diz que alguns anos passados, algumas décadas, se alguém perguntasse assim, qual é o perfil do cristão mundial? Seria um homem branco morando num subúrbio de Nova York. E hoje, 50 anos depois, se alguém perguntasse qual é o perfil do cristão mundial, seria uma mulher negra morando numa favela de Salvador ou numa aldeia na Somália. E eu acrescentaria, com o celular na mão. Perfil é outro. Nos últimos 5, é por isso que o livro dele é A Próxima Cristandade. Ele está dizendo que nos últimos anos nós temos testemunhado uma mudança no centro geográfico do cristianismo. Antigamente, desse período anterior, o Ocidente, entendido a Europa e Estados Unidos, era o centro da cristandade, era o centro geográfico da cristandade. Havia o maior número de cristãos, o maior número de igrejas, o maior número de missionários e o maior aporte financeiro. Mas houve um deslocamento para baixo do Equador, naquilo que é chamado Sul Global, África, Ásia e América Latina. Hoje, só a África e a Ásia têm mais de 40% dos cristãos do mundo. E a continuar como está, não vai demorar muito, e o Sul Global será o centro geográfico da cristandade. A cristandade se deslocou do Ocidente para baixo do Equador. Embora Ocidente e Ocidente sejam categorias assim, né? E Norte e Sul são categorias assim. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Hoje, se já não estamos iguais, estamos próximos a passar, em termos de número de igrejas, cristãos, tudo depende dos números da China, que a gente não tem muita certeza, mas já estamos próximos a passar o centro histórico, geográfico do cristianismo, que durante 2000 anos foi essa região, ou quase 2000 anos. Ele diz isso aí. Mas, e aí, então, isso pode parecer um motivo de regozijo, enquanto que lá para compensar o pós-denominacionalismo, a Europa como pós-cristã, nós estamos vendo o crescimento assombroso do cristianismo no Sul Global, mas, porém, esse cristianismo ele já vem também marcado pelas sementes da deforma. Ele já vem marcado pelas sementes da deforma. Isso que é chamado de a outra cristandade ou a próxima cristandade é em grande parte constituída por aquilo que nós chamamos de neopentecostalismo, que é um tipo de cristianismo sincrético com religiões locais, que mistura ideias cristãs com ideias da religiosidade e do misticismo do povo, como, por exemplo, na África, aqui na América Latina, exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, e outras igrejas que vão nessa linha, que pegam elementos cristãos, combinam com religiões nativas e locais, e o resultado é um outro tipo de cristandade, marcados também pela teologia da prosperidade, que cresce somente no Sul Global, não cresce lá em cima, mas cresce somente no Sul Global, devido, é claro, às condições socioeconômicas do Sul, que é bastante diferente do hemisfério norte. A
teologia da prosperidade que marca impérios inteiros construídos por homens usando o nome de Jesus Cristo. A visão de um mundo onde se trava uma guerra espiritual, onde todo mal é atribuído a algum tipo de demônio que age especificamente para promover não somente males circunstanciais, mas também um mal moral, o pecado. É o demônio da AIDS, é o demônio da prostituição, é o demônio das drogas e assim por diante, que é uma visão animista, é uma visão mística das religiões nativas e pagãs. Cultos, portanto, antropocêntricos que giram em torno do homem, da gratificação humana, da solução dos problemas imediatos dos homens. Busca do sobrenatural que ensina o errado, mas que se torna um fim em si mesmo e ignora a providência de Deus e o ensino bíblico de que Deus age através das leis e dos meios que Ele próprio criou, que a gente chama de causas secundárias. O surgimento de líderes totalitários. Algum tempo atrás, quando eu estava estudando para o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, peguei um livro, é uma enciclopédia de religião mundial. Ela é publicada a cada 10 anos. Eles atualizam durante 10 anos e publicam. É claro que quando eles publicam já está desatualizado, mas é porque é muito trabalho, né? É um catatal dessa grossura aqui, com letra miúda, página dupla, 2 colunas, não é? Gráfico, números e tudo. Eles têm praticamente, eles mapeiam todas as religiões mundiais. E tem uma página inicial, algumas páginas iniciais, onde eles fazem um resumo, né? Tem lá um quadro em que eles dividem as religiões e os números. Aí eu fui dar uma olhadinha, porque, claro, não ia ler aquele trem todo, né? Eu fui dar uma olhada lá, aí eu fui vendo, né? Eles dividindo, né? Cristianismo, aí eles incluem catolicismo, espiritismo, tal, incluem, depois sai fazendo, em protestantes eles saem fazendo uma subdivisão. Fui dando uma olhada lá, aí de repente um número gigantesco, eu olhei, igrejas apostólicas. Mas como assim igreja apostólica? São milhões e milhões, um tipo novo de governo, de liderança que é chamada de igreja apostólica. Aí eu fui ver que elas existem na China, estão na África desde o surgimento do movimento pentecostal. Só no Brasil tem 10 mil apóstolos, redes e redes apostólicas que congregam essas igrejas. É um tipo alternativo de ser igreja. E o ponto principal deles, essa foi o meu trabalho de pós-doutorado, foi por isso que eu fui para esse foco aí, apóstolos, e o ponto deles é exatamente o seguinte: a igreja errou durante 2000 anos porque entregou a liderança da igreja a pastores. Pastor não tem autoridade, por isso que a igreja é uma bagunça, está toda dividida. Tinha que ter mantido eram os apóstolos com autoridade, fala direto com Deus, tem autoridade com Deus e governa a igreja para manter a igreja no caminho. Não é que venham os apóstolos, aí a nova reforma apostólica, e milhares e milhares de igrejas têm surgido com esse modelo. Então, esse número assombroso que é o Sul Global, a próxima cristandade, é uma igreja que ela já nasce com essas sementes indo para essa direção. E nós estamos inseridos bem no meio do que está acontecendo agora. Estamos exatamente no meio. O Brasil é um desses países do Sul Global onde esse tipo de cristianismo prospera mais. Hoje, 70%, ou quase 80% dos evangélicos no Brasil, de alguma forma, estão ligados a isso aqui, descontada a Assembleia de Deus e o pentecostalismo clássico, que reluta com alguns desses pontos aqui, como também os reformados. Muito bem, então esse foi meu primeiro ponto, né? Ou seja, a deforma. A gente tem que entender a deforma para poder entender a necessidade de reforma. Mas agora vamos para o meu segundo, prometo ir rápido, que nós podemos ver alguns sinais de reforma no horizonte. Graças a Deus por isso, porque o nosso Deus é fiel e Ele prometeu que a igreja permaneceria. Em 2009, um judeu chamado David Van Bieman escreveu um artigo no New York Times, que equivale ao estado de São Paulo aqui no Brasil. O título era As 10 maiores influências que estão mudando o mundo agora. As 10 maiores influências que estão mudando o mundo agora. E ele listou o neocalvinismo como sendo a terceira dessas influências. Quando eu li o artigo, eu quase caí de costas, né? E ele cita lá nomes conhecidos, como John Piper, o Dever, o Driscoll, o Mark Driscoll,
teve dificuldades, mas está de volta ao trilho agora, ao que tudo indica. E outros nomes que o Albert Mohler, que é o presidente do maior seminário batista dos Estados Unidos, reformado, conservador, aliás. Então, ele disse que o neocalvinismo está ressurgindo no cenário americano e causando grande influência, inclusive na política, por isso que ele considera como sendo a terceira maior força. Ele chama de neocalvinismo porque esse calvinismo mantém as antigas doutrinas da graça, eles são calvinistas teologicamente, mas tem um culto mais contemporâneo, se utilizam de mídias sociais como instrumento de propagação, são missionais, eles veem a obra da igreja não em termos missionários, ou seja, a igreja pagar missionários para ir para um determinado lugar, mas cada membro da igreja é um missionário onde ele está, e abertura para a manifestação de alguns dons espirituais, particularmente línguas e profecia, variando de um para outro. Alguns líderes são mais abertos para isso, outros menos abertos para isso. Você tem o Don Carson, por exemplo, que poderia ser considerado como um neocalvinista nesse sentido, que teria menos abertura para isso do que, por exemplo, o John Piper, que teria um pouco mais de abertura, embora bastante cautelosa para com esse tipo de coisa, não é? Mas ele diz que, e o artigo falava então de como esse movimento estava crescendo nos Estados Unidos e atraindo milhões e milhões de pessoas, convenções e congressos para milhões e milhões de jovens nos Estados Unidos, e de fato é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de participar de pelo menos 2 desses, um organizado pelo Piper e o outro pelo R.C. Sproul, e foi para 6, 7 mil pessoas, né? 3, 4 dias, e jovens, muitos jovens, todos atrás de conhecer mais a respeito disso. Em 2007 foi publicado um artigo no The Guardian, que é o equivalente, é a Folha de São Paulo lá na Inglaterra, né? Escrito por uma mulher, uma articulista que fez uma pesquisa na China. E a tese do artigo dela é que o calvinismo está crescendo na China e que em breve se tornará a religião da elite na China. E como é que, né? Como isso aí? Lendo o artigo, ela diz o seguinte: o calvinismo está crescendo nas universidades chinesas que não são controladas pelo Estado em termos de religião, como as igrejas. Tudo começou no Departamento de Literatura e Estudos Estrangeiros, quando os professores resolveram ler autores ocidentais e traduzir para o chinês para entender como era o mundo ocidental. E quem é que eles acharam? Agostinho. Pronto, aí, né? Começou a ler Agostinho. Quem é o próximo a ser lido? Calvino, né? E aí eles foram traduzindo para o chinês e foram lendo, grupos de estudo na universidade, vamos estudar isso, estudar isso. Muitos professores das universidades chinesas se tornaram calvinistas, seus alunos também, e a coisa está crescendo. Por isso ela escreveu, chamou a atenção dela: o calvinismo vai se tornar a religião da elite chinesa em breve. Esse artigo é de 2007, eu não sei como é que a coisa está agora. Espero que o Estado não tenha lido esse artigo dela lá, né? Durante os primeiros séculos, outro sinal aqui de que as coisas estão acontecendo. Durante os primeiros séculos, havia uma forte comunidade cristã no norte da África, como vocês sabem. Inclusive, Agostinho de Hipona veio de lá. Com o surgimento do islamismo e outros fatores históricos, o cristianismo feneceu no norte da África. E depois de séculos, ele voltou a crescer agora na África, e muito, e muito. E uma das religiões que mais crescem na África hoje é o anglicanismo, a igreja anglicana. Numa certa ocasião, o doutor Davi Gomes e eu estávamos numa reunião da Fraternidade Teológica Mundial, não me lembro o lugar que foi, e nós encontramos o bispo, o anglicano da África. O homem é um guarda-roupa, era maior do que eu, mais largo assim, enorme o cidadão. Uma pessoa culta, não é? Falou para nós, palavra bíblica, e ele nos disse que os anglicanos na África, eles são conservadores. Agora note que os anglicanos na Europa e nos Estados Unidos foram das primeiras denominações a abrir para a questão de gênero, a aceitar relacionamentos homoafetivos e batizar esse pessoal, inclusive incluir no ministério.
Mas os anglicanos da África não aceitam, e eles já são em maior número, somados os anglicanos africanos, eles já são em maior número do que os anglicanos na Europa e nos Estados Unidos. A gente não sabe o que é que vai ter na próxima convenção mundial deles, mas deve ter briga. Mas isso é um bom sinal, né, de que está crescendo, está indo. América Latina. Algum tempo atrás, eu conheci um pastor chamado Miguel Nunes. Ele é batista reformado da Costa Rica. E conversando com o Miguel Nunes, ele me disse da agenda dele, como ele estava viajando pelos países da América Latina para falar do Evangelho e promover a fé reformada, e que ele ia para reuniões de 6, 7 mil jovens. Diz, aonde? Eles aí, aqui ao lado, Bolívia, Colômbia, Equador, Chile. Toda vez que eu penso no cristianismo na América Latina, eu penso assim: igrejas pequenininhas, sufocadas pela Igreja Católica, e todas elas influenciadas pela teologia da libertação. Eles, não, isso aí já era. Está um movimento na América Latina enorme, um interesse enorme pela fé reformada. Eu não dou conta de atender. E me apresentou o Henrique Oriolo, um argentino que estava com ele, rapazinho pequenininho assim, que a gente olhando assim, eu até pensei que era, né? Aí ele chegou, era um membro lá do Congresso, né? Um rapaz, parecia até com um brasileiro ele. E aí então, não adianta, tudo que eu disser agora para consertar vai ser pior, então esquece. Então está dito. O Oriolo, gente finíssima, ele disse: o Oriolo tem um blog em espanhol intitulado Soldados de Jesus Cristo, com mais de 1,5 milhão de seguidores, só publica textos reformados em espanhol. E a influência é gigantesca, gigantesca. Aí eu perguntei para o Nunes: você acha que as redes sociais... Eu disse, olha, também lá no Brasil a gente está vendo esse tipo de coisa. Você acha que as redes sociais têm alguma coisa a ver com isso? E ele me disse essa frase, que eu achei bem profética. Ele disse assim: o que é que surgiu antes da reforma, sem o que a reforma não teria tido o impacto que teve? A imprensa. Lutero se aproveitou da imprensa. Se a imprensa não tivesse sido descoberta, as 95 teses estariam pregadas na porta de Wittenberg até o dia de hoje, e ficado lá. Mas ele panfletou a Europa toda, usando os recursos da imprensa. E o Miguel Nunes me disse: eu acredito que as redes sociais são a imprensa do século XXI, precedendo essa reforma que está acontecendo no mundo e que vai acontecer no mundo. A penetração das redes sociais em todo o mundo é impressionante. Impressionante. Eu tenho tido a oportunidade de viajar o Brasil todo, pregando em praticamente todos os estados, lugares que eu nunca tinha ido antes, gente que eu nunca conheci, e onde eu chego eu sou saudado por pessoas que dizem: eu lhe conheço da internet, eu lhe sigo da internet, eu ouço os seus sermões. Tem gente até que brinca assim dizendo: eu tomo banho ouvindo você, ou então eu cozinho ouvindo você, ou eu vou no carro, estou ouvindo você. E eu sei que não só eu só, mas muitos outros pregadores reformados, eles têm tido essa experiência, eles compartilham. Eu tenho conversado com vários deles, eles dizem: é a mesma coisa. As mídias, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, o que for, isso tem permeado o mundo todo e tem sido usado por Deus para esse tipo de coisa. E eu dei graças a Deus por isso. E chegamos aqui no nosso país e vamos terminar. Eu disse que já ia terminar uns 10 minutos, né? Então vocês não acreditem, por favor, quando eu disser que eu vou terminar. No Brasil, eu vou correr aqui no que eu posso. Quando eu fui estudar para teologia na década de 80, Seminário Presbiteriano do Norte, eu tive que ler Calvino em espanhol. Não tinha em português. E àquela altura, a IPB já tinha 100 anos, quase 100 e poucos anos que ela estava no Brasil. E não tinha tradução das institutas em português, tinha que ler em espanhol. O Bercofão, né, era o livro de teologia sistemática clássica, também era espanhol. Não tinha literatura. Na época, a nossa casa editora publicava livro com poesia dos pastores. Não tinha. Se você não soubesse ler inglês ou espanhol, você não tinha boa literatura em português, boa literatura teológica, você não tinha. Hoje, você entra numa livraria, até secular, você entra numa livraria evangélica,
Você não sabe onde você vai gastar o seu dinheiro pela quantidade de livros de teologia reformados que você tem, escrito por autores brasileiros, autores estrangeiros, traduções e reformados modernos e antigos. É muita coisa. Isso de 40 anos para cá. É impensável isso. De 40 anos para cá. Você encontra essa mudança. Há 20 e poucos anos, se alguém chegasse para mim e dissesse: Pastor Augusto, indica para mim aí um encontro reformado, que fala da fé reformada. Só tinha um acontecendo no Brasil. É o Encontro Fiel, promovido pela editora Fiel. E então eu dizia: você vai ter que ir em Águas de Lindóia porque está lá. Hoje, se alguém chegar para mim e diz: Pastor, me indica aí um encontro reformado, eu pergunto: qual é a sua cidade? Porque com certeza eu vou saber que está havendo algum evento sobre fé reformada próximo da sua cidade. Hoje é o ano todo, e não é só por causa dos 500 anos não, já de algum tempo, a quantidade de encontros sobre fé reformada multiplicou-se no país, a gente não dá conta de atender o interesse que tem despertado. A busca da fé reformada por irmãos de outras tradições, especialmente irmãos que vêm do pentecostalismo e pessoas que vêm do neopentecostalismo, é impressionante, impressionante. O que é que acontece? Um dia desse, um deles estava conversando comigo. Na minha igreja eu tenho um culto às 5 horas e às 7. E veio um grupão de uma igreja dessas, e é membro da igreja hoje, ele conversando comigo, dizendo: olha, pastor, o culto das 5, o senhor percebe que tem muita gente que o senhor não reconhece como membro da igreja. Eu disse: realmente é verdade, o culto das 5 é bem estranho. Aí ele disse: sabe o que é, pastor? Esse pessoal é pessoal de outras igrejas que vem assistir a palavra às 5 horas aqui e às 7 vão lá para a igreja deles. É uma oportunidade que eles têm de escutar a palavra de Deus. A grande quantidade de irmãos que tem vindo atrás da fé reformada. E não nos enganemos, o que atrai esse pessoal não é a teologia não é a teologia reformada. O que primeiro atrai esse pessoal é a pregação expositiva. Eles encontram um pregador que expõe Bíblia, que ensina a Bíblia, e eles são ensinados lá na igreja deles a gostar de Bíblia. A Igreja Assembleia de Deus ensina os seus membros que a Bíblia é a palavra de Deus. E eles gostam da palavra de Deus. E de repente eles encontram alguém que está pregando a palavra de Deus. Eles começam então a escutar aquela pessoa, e um dia abrem os olhos e dizem: eita, sou calvinista. Mas começou pela exposição bíblica. Recentemente, em Goiânia, nós fizemos uma oficina para pregação bíblica e nós calculamos 25 pessoas, tinha 150. Assim, inundou, o pessoal veio porque quer pregação expositiva. Então eu associo isso com o surgimento, o crescimento dos blogs, dos sites, das mídias, das redes sociais que defendem e falam da fé reformada, às vezes de forma inoportuna. Tem muito calvinista que irrita nas redes sociais, que provocam a ira desnecessariamente de outras tradições, mas de qualquer forma está muito aí. Termino. O que podemos aprender? Primeiro, a fé desses irmãos da África, da Ásia, ela parece ser muito robusta na Bíblia, o que dá a eles a resiliência na perseguição e no sofrimento que eles estão falando. Nós devíamos aprender, porque Deus nos tem dado uma oportunidade sem par no nosso país, liberdade religiosa, para a gente fazer encontros como esse, dizer abertamente o que a gente pensa, ir para a praça pública, pregar o Evangelho, expandir, plantar igrejas, enquanto que irmãos na África, na Ásia, eles estão sendo perseguidos por conta da sua fé, às vezes até dizimados, populações inteiras, igrejas fechadas, e esses irmãos, eles perseveram, estão firmes na fé, e nós precisamos aprender com eles a amar e a aproveitar a oportunidade que Deus tem dado a esse país. O Brasil tem um papel importante nisso que está acontecendo no sul global. Segundo, o papel das mídias sociais.
Não se pode mais ignorar, senhores pastores que estão aqui, presbíteros, não se pode mais ignorar o papel das mídias sociais nas igrejas. Está mudando a maneira pela qual a gente pastoreia. Eu estou pregando no meu púlpito e o pessoal está lá no WhatsApp, eles formam grupos para discutir o que eu estou dizendo online e fazendo e vendo. Eu citei aqui o Philip Jenkins, por exemplo. Eu tenho certeza que se fosse na minha igreja, os caras já estariam procurando lá o livro do Jenkins e já encomendando pela Amazon. Quando terminar o culto, já está o cara entregando o livro lá na porta para o cidadão. É hoje a tecnologia. É isso mesmo. Algumas dessas igrejas, mega igrejas dos Estados Unidos, o pastor acabou de pregar, o pessoal já mandou, tem um aplicativo da igreja, o pessoal faz pergunta, terminou o culto, ele pega agora, vamos ver as perguntas que surgiram durante o culto. E vai responder lá. Você está pregando hoje e seu povo durante a semana está assistindo tudo e nem sempre eles têm discernimento. Eu sempre gosto de citar um exemplo de um tweet que eu recebi de uma mulher alguns anos atrás dizendo assim: meus pregadores prediletos é Edir Macedo e Augusto Nicodemos. A desvantagem é que eles não têm discernimento, tá? Mas não podemos ignorar as mídias sociais, não tem como ignorar. A nossa mocidade toda está nisso, os adolescentes já nascem, a criançada já nasce sabendo abrir o Facebook, o Instagram e o Twitter e todas as outras coisas. E nós não podemos mais ignorar isso. Outra coisa aqui, eu estou tirando lições para nós, estou pensando em reforma da igreja, né? Coisas que nós não podemos ignorar hoje. Primeiro, a fé dos irmãos da África e Ásia na palavra de Deus, que deve nos encorajar, o papel das mídias sociais, que tem que modernizar a igreja nesse sentido. Lembrando que o que tem atraído muita gente para a fé reformada é a pregação expositiva, o ensino da Bíblia. É isso que realmente tem despertado o interesse. Todos esses homens de renome que nós citamos aqui, outros, se você olhar o ministério deles, é todo baseado em pregação expositiva. Lembrar que, em quarto lugar, nós temos que pregar a Bíblia e não reforma. Às vezes, o que acontece conosco? Por que a gente se torna antipático? A gente não consegue pregar um sermão sem citar Calvino, Lutero, 5 pontos, supralapsarianismo, Dort. Prega a Bíblia, meu irmão. Prega a Bíblia. E às vezes a gente não está pregando Bíblia, a gente está pregando a nossa instituição, não é? Ensina a palavra de Deus. Lembrar, em quinto lugar, que a nossa geração ela é pós-denominacionalista. Não é só a igreja não, todo tipo de instituição caiu no descrédito da atual geração. Nós sabemos disso, a começar da política. E todas as outras instituições, e a igreja está no meio também, por conta da falta de distinção entre algumas denominações e o que elas fazem, especialmente aquelas ligadas à teologia da prosperidade, e as denominações clássicas que não conseguiram convencer o público de que são duas coisas diferentes. A opinião pública continua sendo a mesma. Falou em evangélico, é uma coisa só. Nós não conseguimos nos impor para dizer é diferente. Na opinião pública, evangélico é uma coisa só. Então, a nossa geração, ela é uma geração que é pós-denominacional. E nós precisamos ver, então, o que é que nós vamos fazer, como nós vamos agir diante dessa situação. Sexto, o espírito divisivo que permeia o campo evangélico, especialmente reformado. Nós brigamos por tudo e por qualquer coisa. E depois que a internet deu vez e voz a todo mundo, a ponto de que um cara que não sabe de nada pode discutir face a face com quem tem um prêmio Nobel, então a internet virou uma arena de discussões teológicas e brigas infindáveis entre os próprios cristãos, particularmente os reformados, que são conhecidos pelo espírito belicoso, pelo espírito divisionista e pela falta de fraternidade com aqueles que discordam. E isso causou queda nos Estados Unidos, dos reformados, na Europa também. E se nós temos que aprender aqui que o reino de Deus é maior do que a nossa instituição. É maior do que a nossa instituição. E aprender a nos relacionar, a ter amor, comunhão com aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, ainda que divirjam em matérias que são consideradas como secundárias.
Precisamos disso também. E eu termino aqui citando Solano Portela, num livro intitulado Os 5 Pecados que Assolam os Calvinistas. Primeiro, arrogância espiritual. Segundo, intolerância fraterna. Terceiro, autossatisfação intelectual. Quarto, indolência no aprendizado. E quinto, isolamento. Ó Deus, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo. Senhor, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, que o Senhor tem tido misericórdia de nós através da história. Outra vez, reforma-nos, muda-nos, de acordo com a tua palavra, a única regra de fé e prática. Nós não queremos mudar por mudar, mas nós queremos ser mais próximos à tua palavra e sermos relevantes nesse mundo que nos considera absolutamente irrelevantes. Dá-nos tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.